Sejam bem-vindos ao nosso 25º estudo, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, esse projeto do KardecTube que pretende analisar a obra Nosso Lar do Espírito André Luiz, comparando ela com a obra de Kardec e tecendo considerações críticas. Como vocês vêm nos acompanhando, nós estamos ainda na introdução do projeto, nós ainda não entramos na obra. Nós vimos na primeira parte da introdução alguns textos onde Kardec mostra sobre a possibilidade de a gente fazer uma crítica. Vimos na segunda parte da introdução sobre os requisitos para que a gente tenha competência para fazer uma boa e justa e profunda crítica. Vimos como estudar uma teoria. Vimos quais obras estudar da teoria espírita, em que ordem estudar, para que ao adquirir o melhor conhecimento, o melhor entendimento, a gente possa fazer uma boa crítica. Agora nós vamos entrar na terceira parte dessa introdução, num tema também muito importante. Se muitas vezes o problema não é apenas o problema do conhecimento, da capacitação da pessoa para tecer uma crítica, para avaliar uma mensagem, uma obra, nós temos também o problema da obsessão no Espiritismo. Esse é um problema que Kardec vai tratar em diversas obras, principalmente durante todo o período da Revista Espírita, mas em particular em O Livro dos Médiuns, ele dedica um capítulo inteiro para estudar o problema da obsessão. E a gente vai ver que é muito importante entender a questão da obsessão no Espiritismo, para a gente entender como isso vai influenciar na análise de uma obra ditada por um espírito. Como a gente vai poder usar essa teoria para entender a relação que um médium pode ter com o espírito e como ele pode ter um chamado escolho nesse processo. O médium pode passar pelo problema da obsessão. A gente vai fazer um estudo desse capítulo de O Livro dos Médiuns, é o capítulo 23, para a gente entender melhor o que Kardec deixou sobre a obsessão dos médiuns. E a gente vai ver como isso impacta sobre a análise que a gente vai fazer desta obra do André Luiz. Há muita confusão, como todos os assuntos no meio espírita, infelizmente, não por falta de clareza, lógica e profundidade das obras de Kardec, mas por teimosia, por orgulho e também por desconhecimento do próprio meio espírita que não estuda de maneira completa, profunda, a obra de Kardec. Então, é muito importante que a gente entenda esse assunto, porque ele vai nos capacitar ainda mais para saber fazer uma análise de uma obra, de uma mensagem, e saber das questões que envolvem a mediunidade. Uma delas é a obsessão. Então, nós vamos iniciar, lembrando, é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. A gente vai começar no item 237 de O Livro dos Médiuns, onde Kardec vai abrir o capítulo e começar conceituando a obsessão e mostrando os tipos de obsessão. Então vai dizer Kardec, nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, item 237, abre aspas. Entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus. E, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste
e o conduzem como se for a verdadeira criança. Então, notemos aqui como Kardec, como sempre, como a gente já tem visto em alguns estudos, ele inicia sempre dando os conceitos, explicando do que ele vai tratar, dando as características para que a gente possa entender a partir dos conceitos os desenvolvimentos sobre o assunto. Que não é diferente, ele vai tratar da obsessão e ele começa conceituando a obsessão e mostrando que a obsessão vai ser um dos escolhos da prática do espiritismo. E ele diz que dos escolhos que existem nessa prática, a obsessão está na primeira linha, ou seja, ela é uma das mais recorrentes e importantes de ser tratada e estudada. Então ele começa dando essa primeira informação, para que aquele que for praticar o espiritismo, lembrando aqui o que Kardec entende por prática do espiritismo, aqui ele está se referindo à prática da mediunidade, a comunicação com os espíritos, seja através da evocação, seja através da manifestação espontânea, a gente tem alguns escolhos, algumas dificuldades inerentes à própria prática. Visto que nós somos imperfeitos, os espíritos, nós somos imperfeitos, nós estamos num mundo material atrasado, evidentemente que tudo o que a gente for fazer vai sempre envolver dificuldades, problemas intrínsecos. O que não quer dizer que eu não possa praticar e fazer um bom uso e ter uma grande utilidade naquela prática. Muito cuidado. Não é porque algo apresenta dificuldades ou problemas que ele não seja útil e que ele não tenha muita utilidade. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Para tudo na vida, para tudo, agora nós estamos falando de maneira genérica, a gente tem as dificuldades intrínsecas de cada coisa, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Tudo a gente tem uma dificuldade que a gente tem que entender essa dificuldade, essas limitações, esses problemas, esses desafios, saber se prevenir e resolver eles para poder mesmo assim praticar seja o que for. Vejam que desde ligar a mexer num smartphone, ligar uma televisão, fazer uma comida, dirigir um carro, nadar numa piscina, nadar na praia, nadar num rio, praticar um esporte, andar de bicicleta, qualquer coisa que eu for fazer, a gente tem aí uma série de questões que a gente precisa saber, conhecer, se prevenir, fazer da maneira correta, mas isso não impede que a gente faça da maneira correta e que a gente aplique, que a gente use. Isso é a primeira coisa muito importante, isso vai ficar claro no decorrer do nosso estudo. A prática da mediunidade é a mesma coisa. Ela não está fora disso. Como o processo envolve espíritos, espírito encarnado, seja o médium, as pessoas presentes, como o processo envolve o espírito desencarnado, como nós somos imperfeitos, nós temos dificuldades intelectuais, dificuldades morais, limitações intelectuais, limitações morais. Inclusive, nós temos dificuldades e limitações materiais. Se trata de uma comunicação de um ser que está no plano espiritual e vai se comunicar com o mundo material. Veja que todos esses elementos que compõem a prática da mediunidade vão fazer com que haja dificuldades intrínsecas no processo. Mas, evidentemente, que eu tenho que saber disso, me prevenir para tirar, mesmo assim, o melhor resultado
para poder, mesmo assim, tirar utilidade dessa prática. Não é que ao me deparar com dificuldades, eu julgue que eu não deva praticar, ou que eu não possa praticar. Isso é uma dedução, uma consequência exagerada e equivocada. Então ele mostra primeiro que há dificuldades, isso é muito importante, porque se trata de uma ciência. Então ele não coloca a obsessão como algo sagrado, divino, no sentido de que se eu fizer praticar o espiritismo, praticar a mediunidade, ela por si só eu estou protegido, não há dificuldades, o processo vai se dar perfeitamente sempre, não vai ter problemas, eu não vou ter que tomar cuidado, nada disso. Ele já deixa claro de início que há dificuldades na prática do espiritismo. Porque se trata de uma ciência, se trata de um fenômeno natural envolvendo elementos imperfeitos. E por isso, naturalmente, eu vou ter aí limites e dificuldades. Como para qualquer coisa, como a gente citou. É muito importante isso. Já que muitas vezes o movimento espírita vai tratar a mediunidade não dessa maneira, mas como se ela fosse algo especial, no sentido de que, dependendo da pessoa, dependendo do espírito, dependendo do que essa pessoa é ou faz, o processo não tem escolhas, não tem dificuldades, eu não tenho que me prevenir, conhecer, tomar certos cuidados. Não. A gente jamais vai ver isso em Kardec. Porque se trata aqui de uma ciência, né? Não se trata de algo místico, que foge ao racional, que foge ao factual, né? Então, ao estudar a mediunidade, ele percebeu que ela tem escolhas. E um que está em primeira linha é a questão da obsessão. Então, de cara é importante a gente saber isso. Há dificuldades, então eu não posso tratar ingenuamente, mas também essas dificuldades não impedem que eu, mesmo assim, pratique e colha bons frutos dessa prática. Essas duas coisas são importantes. Bom, e aí ele já dá uma primeira definição do que é obsessão. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então vejam, é o domínio do elemento A, espírito, sobre um elemento B, pessoas. Vejam, fiquemos com o conceito que Kardec está dando. Se trata de um domínio que um espírito logra sobre pessoas. É muito importante que a gente se atenha a esse conceito. Já que a gente sabe que o movimento espírita, erradamente, tem a tendência de pegar um conceito e ficar ampliando ele, relativizando ele, e às vezes colocando elementos no conceito que fazem com que o conceito seja contraditório, incompleto, ruim, mal adequado. Então a gente tem que se habituar também a pegar os conceitos de uma obra, de uma teoria, e não ficar acrescentando coisa. Então eu tenho espíritos, eu tenho pessoas, seres encarnados. Né? E quando um espírito domina essa pessoa, é o que eu tenho a chamada obsessão. Conceito genérico clássico de obsessão. Mas é muito importante que a gente preste atenção na palavra domínio. Porque a obsessão não é, como erradamente muitas vezes se pensa ou se diz por aí, uma simples influência. A simples influência de um espírito sobre uma pessoa não caracteriza a obsessão. A gente vai ver que a obsessão ela tem o caráter de um tipo de influência mais persistente, tenaz, por isso a palavra domínio. Não é simplesmente a influência que Kardec trata lá, já no Livro dos Espíritos. A influência da obsessão ela é uma influência num nível muito maior.
que ele chama aqui de domínio. Então, são coisas importantes. E aí ele vai dizer, bom, quem são esses espíritos que causam esse domínio? Vejam como é lógico a explicação dele. Nunca vamos prestar atenção nas palavras de Kardec. Quem já está aí há 25 estudos conosco sabe como a gente insiste nesse ponto. Olha o que ele está dizendo. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Então aqui vem um outro elemento importante no conceito de obsessão. É um domínio que espíritos somente e sempre os inferiores que exercem. Eu não posso chamar de obsessão a influência de um bom espírito, o conselho de um bom espírito, a comunicação de um bom espírito. Jamais. Ele diz, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. E lembremos aqui, quando ele fala espíritos inferiores, a escala espírita. Sempre um obsessor vai ser um espírito inferior. Claro que nem todo espírito inferior será um obsessor, também cuidado. Mas então é característica do espírito inferior em procurar dominar. Ele procura dominar, isso é próprio do espírito inferior. Todo espírito inferior procura e quer dominar? Não. Mas a gente está falando aqui esse obsessor, ele é um espírito inferior que tem a característica que ele quer dominar certas pessoas. Os bons, nenhum. De novo as palavras. Antes ele falou nunca, agora ele falou nenhum. Constrangimento inflige. Nós já tínhamos visto isso no estudo passado, quando a gente viu lá o item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, o livro dos espíritos, que a gente mostrou que os espíritos superiores, os bons espíritos aqui, lembremos da escala espírita, segunda ordem, os bons espíritos. Os espíritos inferiores estão na terceira ordem. Os bons, nenhum constrangimento inflige. Nunca um bom espírito vai constranger, ele vai usar da sua vontade para constranger uma pessoa, para tentar dominar, forçar, desrespeitar a vontade da pessoa. Isso aqui só aqui ele já dá uma informação muito importante para nós. Já que a gente está num contexto em que nós estamos nos propondo a criticar uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, que foi ditada pelo espírito André Luiz. E aqueles que acompanham o Kardec Tube sabem, quando a gente trata desse assunto, para a gente ir reparando. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus. Isso vai ser muito importante também, porque a gente vai ver que o processo de influência e de obsessão dos espíritos inferiores, ela sempre vai se dar por livre-arbítrio, por similitude, por identificação da pessoa que sofre influência ou é obsediada com o espírito obsessor ou influenciador. Mas ele sempre tem se ele tem a influência dos maus, ele também tem a influência dos bons. Isso é muito importante. O processo é sempre justo. Os espíritos bons sempre nos ajudam. Só que a diferença é que os bons, quando a gente não os ouve, eles se retiram. Então eles respeitam a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Eles respeitam. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer suas presas. Os maus não. Os maus não respeitam, eles insistem, teimam, desrespeitam.
até chegar ao ponto de vencer essa resistência e passar a dominar a pessoa. Claro que a gente vai ver que esse domínio jamais vai ser absoluto, porque senão jamais a pessoa poderia sair do estado de obsessão ou de uma simples influência. Mas quando eu uso da minha vontade para atender à vontade desses espíritos inferiores, então eu deixo a vontade deles dominar a minha, eu posso sofrer influência e até mesmo domínio, que é o caso da obsessão. Então vejam, é muito importante que todos esses conceitos estejam claros, para que a gente não misture. E que a gente já comece a refletir sobre a versão kardeciana da influência dos bons espíritos. Que logo, logo nós vamos entrar nisso. Já que a noção de espírito protetor, de espírito guia, de mentor espiritual, de espírito superior que o movimento espírita inventou, não é aquele que Kardec mostra em suas obras. A gente vai ver que muitos espíritos no movimento espírita considerados mentores evoluídos têm características dos espíritos inferiores, ou seja, eles constrangem, eles não respeitam o livre-arbítrio, eles se impõem, demonstrando pelas suas ações que eles não são verdadeiros guias espirituais. Então a gente tem que cuidar, Kardec mostra aqui, os bons espíritos nenhum constrangimento inflige. Se a gente vê um espírito que se diz ser bom, superior, guia, mentor, e ele não respeita o livre-arbítrio, é porque ele é um espírito inferior. Comecemos a ligar as antenas da nossa percepção para isso. Então ele deixa isso muito claro aqui, o processo. É um domínio de espíritos inferiores sobre certas pessoas. Os bons, eles também nos influenciam. Então eu tenho a influência dos inferiores, tenho a influência dos bons. O meu livre-arbítrio vai fazer com que eu escolha qual das influências que eu vou ceder. Quando eu cedo para os inferiores, dependendo do modo, da quantidade que eu vá cedendo, ele pode exercer sobre mim um domínio. O bom, se eu me entregar para a vontade dele, ele sempre vai me guiar, mas respeitando o meu livre-arbítrio, nunca me dominando, me desrespeitando. É muito importante que isso fique claro. E aí ele diz: se chegam a dominar, então se o espírito consegue, esse espírito inferior, identificam-se com o espírito deste, ou seja, há uma identificação do obsessor com o obsediado. É muito importante também que a gente entenda isso. Vai ser sempre um processo respeitando a lei de liberdade, a lei de justiça. Então, todo obsediado, ele de alguma maneira se deixou ser dominado pelo espírito inferior que o está obsediando. Outra coisa muito importante, já que o movimento espírita também, nas diversas casas espíritas, muitas vezes coloca a obsessão como algo que está além da vontade do obsediado. O obsediado é uma vítima, o obsediado não tem como se livrar da obsessão. Muito semelhante aos filmes diabólicos, demoníacos, ou às crenças diabólicas, demoníacas, como se o mal tivesse um poder maior sobre nós, se a gente tivesse à mercê dos maus, os bons têm dificuldade, nada disso. Vejam bem o que a teoria espírita mostra. Eu tenho sempre a influência tanto dos bons quanto dos maus, sempre dos dois, sempre eu escolho qual influência eu vou deixar acontecer. E quando eu cedo ao espírito inferior, ele pode vir me dominar. Mas lembre, é porque ele se identificou de alguma maneira comigo. Ele encontrou em mim pontos, ele encontrou em mim similitudes, simpatias. Ele
eu cedi a minha vontade e ele pôde exercer esse domínio. Jamais um espírito conseguiria me dominar se não tivesse os elementos em mim que permitissem isso. Senão, não haveria justiça. Isso é muito importante. Vejam que é uma coisa simples, mas só isso já revoluciona o que muitas vezes é passado aí nos romances espíritas, nos filmes, nas palestras, nas casas espíritas. Vejam como é lógico, justo e de bom senso como as obras de Kardec apresentam a questão da mediunidade. E aí Kardec continua nesse item 237 dizendo, abre aspas, a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vejam, depois de conceituar a obsessão, Kardec mostra que ela vai ter características diversas. Por isso que eu vou ter obsessões no plural. Eu vou ter mais de um tipo. E o que muda de um tipo para o outro? Ele diz que é preciso distinguir, porque para eu reconhecer e tratar a obsessão, eu vou ter que distinguir qual é ela. Exatamente como eu identifico uma doença para justamente ver o remédio e o tratamento. Mas quais são o que vai determinar a diferença de uma obsessão para outra? Ele coloca o grau do constrangimento. Vejam, quanto maior o grau desse domínio, desse constrangimento do espírito inferior, eu vou ter, então, obsessões diferentes. Eu posso ter um grau mínimo de domínio, de constrangimento, e um grau muito elevado. Então, uma das diferenças é o grau. Aqui eu cedi e esse espírito foi me dominando. E também a natureza dos efeitos. A gente vai ver o que é isso. À medida em que eu tenho o grau, o nível de domínio e constrangimento, eu tenho também o tipo de constrangimento. Como o espírito me constrange. Isso vai mudar de espírito para espírito, a gente vai ver. Então eu tenho a intensidade, o nível, o grau e o tipo de como esse grau é praticado. Conforme o espírito, eu tenho um jeito que ele me domina. A gente vai ver isso com os exemplos claramente. E ele divide em três esses tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A gente vai estudar eles. Claro que aqui, no nosso projeto em particular, a gente não vai entrar na subjugação. Porque não é o intuito nosso aqui. Lembra que a gente está estudando a obsessão para fazer um link com a ideia do projeto. Tá? A gente vai estudar a obsessão simples e a fascinação. Mas óbvio que todos devem estudar também a subjugação. A gente vai ver a obsessão simples e a fascinação. O que é cada uma, qual o grau de constrangimento de cada uma e a natureza de cada uma. Porque a gente vai ver que, sabendo qual é o tipo de obsessão, a gente vai ver também que há maneiras diferentes de tratar essa obsessão. E isso é muito importante. Então, que a gente tenha ficado com a ideia do que é obsessão, das diferenças entre elas e dos tipos dela. É assim que a gente inicia essa terceira parte da nossa introdução. Até o próximo estudo.